pessoal, tudo bem? Ângela, Érica, a gente vai falar hoje sobre a pós-graduação em autismo adulto e adolescente, na vida adulta e na adolescência, com a doutora Gabriela Neuber, do Espectrando Consciente. A Gabriela está aí e vai ser a primeira pós-graduação em autismo adulto e adolescência em Goiânia. A gente tem um corpo de professores maravilhoso, docente maravilhoso, e hoje a gente vai estar com a professora Gabriela Neuber, que é uma excelente psicóloga e trabalha com autistas adultos. Vou chamar a Gabriela aqui pelo Espectrando Consciente, ela já chegou. Nós atrasamos um pouquinho e eu espero que vocês mandem aviãozinho, tá? Vou convidar a Gabi agora. Gabi, você tá aí? Solicita sua entrada aqui para mim, porque eu não tô conseguindo fazer por aqui. Um minutinho. Gabriela. Tá aí, Gabriela? Gabriela entrou. A gente agora com ela. Tô aguardando a Gabriela. Boa tarde, Gabriela. Oi, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Oi, tudo Eu queria bem? te pedir desculpa pro pessoal pelo atraso. Houve um problema aqui no login, mas agora a gente já conseguiu entrar, tá tudo certo. Gabriela é uma das professoras da pós-graduação do autismo na adolescência e vida adulta. Gostaria que a Gabriela se apresentasse. Gabriela, é um prazer, o Instituto Suassuna, ter você conosco. Em nome do Danilo, em nome da doutora Virgínia Suassuna, quero agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade, por estar com a gente no Instituto Suassuna nessa pós-graduação. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Maria Júlia Varela está aí, daqui a pouco a doutora Karina também entra. Tá. Então, para mim é uma satisfação estar fazendo parte desse corpo docente aí. É a primeira pós, né, de autismo em adultos, de adolescente a adultos, né? Então, e é um assunto que vem crescendo muito, que as pessoas vêm se sensibilizando para isso, e eu acho que profissionalizar as pessoas é assim, essencial. Né? Temos poucos profissionais especializados e sensibilizados para isso. Então, passa muita coisa despercebida e a gente precisa, assim, de uma especialização nessa abordagem, né, Larissa? Exatamente. Eu falo para as pessoas o seguinte, que meu filho hoje tem 13 anos, o Augusto, é um adolescente autista. E eu sinto muita dificuldade em encontrar tratamento para o Augusto, por ele ser adolescente. Existe muita ênfase ainda no autismo infantil. E na Sim, adolescência e no adulto, e também no idoso, né? Nós temos sim. poucos profissionais voltados para essa área. Então, assim, Uhum. Goiânia, que eu conheço, é só você, para essa questão do Tá. autismo na adolescência e vida adulta. Uhum. E eu percebo também que no grupo de mães, as mães colocam muito isso. Larissa, pelo amor de Deus, me indica um profissional para adolescente, me indica um Uhum. profissional para adulto. A gente recebe muito esse pedido. Então, trazer essa capacitação, ela é muito É. importante, porque tem um campo de trabalho imenso e Uhum. nós não Sim, temos profissionais. sim, sim. Eu acho que essa questão é importantíssima, assim, né, Larissa? Tudo ficou muito voltado para a criança. E depois que essa criança chega, e depois que essa criança chega na adolescência, que naturalmente já é um período tão delicado do processo de desenvolvimento, né? E aí, como vai ser então para o autista, que já é um cérebro, então, jamais, se ele veio, né, com diagnóstico desde cedo, ele já veio trabalhado, ele já veio com estimulações ou não, né? Mas aí a gente também vai ter os diagnósticos tardios, os diagnósticos da adolescência, isso vai ter um determinado tipo de impacto, e tem aqueles que chegaram na vida adulta sem diagnóstico,
que é o público que eu mais trabalho hoje, esse é o público que assim, tá largado e abandonado. Temos pouquíssimos profissionais, primeiro para identificar essas pessoas e depois como conduzir esse tratamento, né? Então, assim, eu acho que é um espaço aqui importantíssimo que vocês estão dando para a gente poder conversar disso e sensibilizar as pessoas para isso, né? A gente do meio autista brinca, né? Que o autista, depois que faz 18 anos, ele é abduzido. Não existe autista adulto, né? Então, é importante profissionais diversos, desde do psicólogo, do fono, do físio, da nutri, todo mundo ter uma sensibilidade, um olhar para saber, e agora, qual é as características, né, as sutilezas para se trabalhar com esse paciente, porque vai ser diferente, né? Então, se a gente já pega um adulto, se a gente pega um adulto que recebeu um diagnóstico tardio, então, lá com seus 20 e poucos anos, 25, 30, 40, enfim. E agora, o que eu faço com essa pessoa, né? Então, acho que uma das propostas importantíssimas que o programa está trazendo, né, que a Postra está trazendo, é esse processo de diagnóstico, né, de sensibilizar o profissional e não só o psicólogo. A Pós está aí para vários profissionais, né, e também mães, não é isso? É isso. Mães, e acho que os próprios autistas, não sei, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre Você isso vai daqui falar a pouco, do o público, né? público-alvo. Tá. Porque assim, o profissional de saúde hoje, ele tem que ter essa sensibilidade de estar com o paciente dele ali, seja o fono, seja uma nutri, uma físio, e de repente perceber que tem uma coisa que não encaixa ali, né? O psicólogo. Então, falando da minha área, né? Quantas vezes chega paciente. Hoje em dia eu fico lembrando disso, Larissa. Assim, eu fico lembrando de pacientes antigos. Que eu falo, caramba, era isso, era autista. Era autista. Mas essa informação toda, ela é muito recente da gente ter esse conhecimento, essa expertise de poder olhar para o paciente e falar, acendeu luzinha vermelha. Porque o que todo mundo tem na cabeça, não tem jeito, é o estereótipo do autismo de moderado, limítrofe para grave, é o que a gente cresceu. De 4 anos, 5 anos para cá, que vem tendo esse acesso à informação tão disponível e as pessoas buscando, enfim, e tudo que se entende hoje de mais sofisticado sobre o autismo é tudo muito recente, né? Se a gente pensar na própria síndrome de Asperger, e aí eu sempre gosto de falar, porque algumas pessoas falam Asperger e outro Asperger, né? Depende do idioma que você está pronunciando. Se for inglês, é Asperger. Se for alemão, é Asperger. Então, a síndrome de Asperger, ela é de 1994. Eu tinha 14 anos nessa época. Então, a galera Asperger que nasceu antes disso não tinha um diagnóstico. O profissional naquela época não tinha nem informação para isso, né? E hoje, a própria pessoa, o próprio adulto vai se identificando. Como a gente tem acesso à informação, lá o Dr. Google, né? Todo mundo digita lá características. E aí, o próprio Google já te coloca lá possibilidades do que você é, bipolar, border, autismo, né? E hoje, com as redes sociais, com as pessoas se descrevendo, se expondo, se apresentando, você vê um autista falando, você fala, mas eu sou como ele. Acende a luzinha vermelha, vamos pesquisar. Então, hoje tem muito esse movimento da própria pessoa. E às vezes a pessoa ela está mais informada do que o próprio profissional, né? Então, assim, a gente tem muita necessidade dessa capacitação para perceber as sutilezas. E aqui eu acho muito importante diferenciar algumas coisas, né? Eu falo que a gente tem que olhar nesse público adolescente, adulto, cada etapa do desenvolvimento, dependendo da época em que você recebeu o seu diagnóstico de autismo, você vai vivenciar esse diagnóstico de uma forma diferente. Então,
tem uma geração que nasce hoje e que muito cedo recebe um diagnóstico de autismo. Cada vez mais cedo, essa, né, já vem. E aí essa criança, ela cresce, como eu posso dizer, eu não quero falar, às vezes é sobre o peso de um diagnóstico, porque isso vai depender do contexto familiar, do o quanto essa família conseguiu absorver, digerir, elaborar esse luto do diagnóstico de autismo, o quanto essa família olhou para aquela criança e lidou com o autismo de uma forma mais saudável. Então, tudo vai depender. E essa criança que cresceu com o diagnóstico, sabendo que era autista, fazendo toda a peregrinação por terapias diversas e etc., essa criança ela vai chegar na adolescência tendo uma visão muito própria sobre o seu autismo, ou o que é autismo. E o que hoje em dia eu não atendo adolescente, mas recebo mensagens de mães desesperadas querendo atendimento para os filhos, porque os filhos nem falam nesse nome autismo. Tem pavor de terapia, não quer fazer tal. Já é uma característica mais própria da adolescência em si, ele já está cansado, essa criança que cresceu em terapia e agora ele não quer mais. E não fala do autismo, ele não quer parecer diferente, ele está nos coleguinhas e etc, etc. E aí, claro que vai depender do nível de suporte também. Isso é uma característica que a gente tem, que os profissionais têm que ter noção, como a própria pessoa lida com autismo. Não, o profissional ele não tem que achar que ele sabe como a pessoa vive o autismo. O profissional ele tem que se capacitar para ele aprender a olhar, a se conectar para ver como a pessoa vivencia o seu autismo. O autismo é do outro, o profissional não pode determinar como aquela pessoa vivencia o autismo dela, né? Se não for por aí, não vai conseguir muita coisa. Outra coisa, outro público diferente é o adolescente que não cresceu com diagnóstico e que recebeu o diagnóstico na adolescência. Esse diagnóstico vai ter um impacto completamente diferente, tanto para essa família como para essa pessoa, né? Outra coisa vai ser o adulto que recebeu o diagnóstico na vida adulta. E o fenômeno interessante é que para o adulto que recebe o diagnóstico ele é libertador. Ele ressignifica a vida. Se você for conversar com quem recebeu o diagnóstico tardio, é um alívio. A princípio, né, vai passar por várias etapas, assim. Mas o profissional ele tem que conseguir se conectar com esse paciente para saber como ele vivencia o seu autismo. Aí eu já tô falando quase que é da parte clínica, né? Aqui, Gabi, mas enfim. a gente tem vários autistas nessa live, sabe? Que eu gostaria até de parabenizar aqui pelo dia, né? Mundial Uhum, do autismo, da sim. conscientização do autismo. O João, oi, João. Uma época tão importante, então a gente está com a Olivia, Uhum, Maria Júlia, que está sendo um apoio para a gente na pós, a Olivia, que é um apoio, a gente está aqui com a Fabrícia, que vai estar na pós conosco, e muita gente perguntando a respeito da pós-graduação. Queria dizer que as matrículas estão abertas, que as inscrições estão abertas, a questão do público-alvo são para os pais, cuidadores, para educador, para a área da saúde, para a área da educação. E essa pós-graduação, ela exige um pouco de conhecimento dos pais, mas que pai que não tem conhecimento de autismo, que convive com o autista todo dia, né? Todos os pais têm um pouco de conhecimento do que é, porque os pais hoje têm estudado muito, têm se sim. capacitado muito. Há 13 anos atrás, quando o Augusto foi quando o Augusto nasceu e quando eu percebi as primeiras características do Augusto, eu não tinha ideia do que era o autismo. E aí eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Eu tive que buscar isso, esse estudo, essa questão. E hoje eu vejo as mães estudando muito.
Sim. as mães se capacitando muito, os pais se envolvendo no processo e as mães também. E nós temos aí profissionais, professores que já lidam com o autismo há muito tempo e que estão pedindo essa capacitação. Os professores anseiam por capacitar. A gente pensa assim, poxa, o professor não sabe sobre o autismo. Eles buscam sim, eu tive escola, os professores eles buscam muito conhecimento sobre o autismo. Uhum. Só que Sim. esse conhecimento na adolescência e no adulto não é facilmente encontrado. A gente Não. tem, nós temos doutrinas sobre isso, temos, mas muitas questões estão fora do alcance desses professores e a Sim. gente vai São. trazer isso para eles. Então, Uhum. Gabi, queria que você falasse um pouquinho do nome da matéria que você vai dar. Nesse sentido, ética é acatar até esse desejo de não querer seguir na psicoterapia. Ah, tá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da matéria que você vai dar, da disciplina que você vai dar, né? Você vai dar Uhum. 2 módulos, né, Gabi? Sim, sim, são E, 2 módulos. e a importância dessa disciplina para os pais, para os professores, a importância dessa disciplina para a questão da saúde. A gente fala muito hoje sobre tratamento humanizado. Então, acho que essa Sim, pós vale muito para os médicos também, para sim, os profissionais da saúde como um todo, porque a maioria dos médicos, quando vão atender um autista, principalmente o adolescente, eles têm muita dificuldade. O adulto também. Então, a gente precisa falar desse tratamento humanizado, dessa capacitação, até mesmo para as pessoas que estão na área de segurança pública. sim. Então, vamos lá, Gabi. É. Agora é com Então, você. eu tô com a minha cola aqui, né, gente? Para poder falar assim. Quando eu montei esse programa do meu módulo, eu pensei nas dificuldades que os profissionais passam, né? Principalmente o profissional da psicologia, para esse processo de identificação, né? Então, um dos módulos que eu vou dar vai ser o diagnóstico tardio de autismo em adultos. E aqui é importante falar que a gente, quando fala em adultos, a gente também tem que pensar nos diversos níveis do espectro, né? Aquela criança que já recebeu o diagnóstico, que chegou na adolescência, aquele autista de nível 3, ele é um público muito específico, é, que é preciso a gente também melhorar e aprimorar as nossas técnicas de intervenção e o que vai ser feito com esse paciente. Mas existe um nicho que a gente chama de geração perdida, tá? Que é o autista que não recebeu o diagnóstico. Então, a minha participação e a minha prática hoje é principalmente com esse público. E se passou despercebido, é porque está num nível 1 de suporte ou no nível 2, com uma boa capacidade cognitiva ali, que conseguiu criar estratégias, tá? Então, o que a gente vai ver nessa disciplina, né, no módulo de diagnóstico tardio em adultos? A gente vai ver entender esse autismo ao longo das diversas etapas, né? Como eu já falei, que foi o que eu falei primeiro. A gente vai ver as possíveis causas desse aumento desse diagnóstico. Por que está aumentando o diagnóstico nas outras faixas etárias? Aumenta o diagnóstico na faixa etária na infância, mas também aumenta na adolescência e na vida adulta. Então, o que faz com que esse diagnóstico tenha aumentado tanto, né? A gente vai ver conceito de neurodiversidade. Então, hoje, quem quer trabalhar com autismo ou quem convive com autismo, esse é um termo importante da gente entender o que é neurodiversidade, que não se aplica só ao autismo, né? São as diversas formas de manifestação dos perfis cognitivos, estilos neurológicos, vamos dizer assim. A gente vai conceituar fenômenos que estão sendo estudados muito hoje dentro do autismo. Por exemplo, a camuflagem. A camuflagem é um dos fatores que faz com que muitos recebam diagnóstico tardio. A camuflagem ela está presente em vários transtornos mentais
inclusive em pessoas que não têm necessariamente um diagnóstico, um transtorno mental, mas a camuflagem ela tem sido estudada no autismo no seguinte: o quão ela gera de prejuízo, né? O quão ela gera de perdas, o quão ela está relacionada com saúde mental no autismo, né? E o quão ela não é só necessariamente ruim, porque um processo de camuflagem, que é o criar estratégias, conseguir assimilar comportamento, copiar falas, o quanto isso também, quando dá certo, me ajuda a integrar e isso facilita, né, a ajuda no processo de saúde mental. Então a gente vai passar por esses novos conceitos que a comunidade autista hoje ela possui mais conhecimento sobre esses termos técnicos que vem sendo estudado do que os próprios profissionais, né? Então, ouvir o autista é fundamental, porque o autista sabe do que ele está falando, da vivência autística dele. Então, o profissional ele precisa conhecer um pouco disso e é diferente. O autista, ele vivencia o mundo de uma forma diferente, sim. E a gente vai ver também um pouquinho, a gente vai rever e ver as atualizações do conceito de teoria da mente. E eu não sei se muitas pessoas já sabem, mas o que se entendia como teoria da mente, esse conceito ele tem ido por terra. E muitas atualizações têm sido feitas sobre o que se entendia de teoria da mente. E hoje o termo utilizado para se referir àquilo que a gente entendia como teoria da mente, que é a capacidade de inferir o que o outro pensa e sente, é a empatia cognitiva. E isso essa expressão já é interessante, porque já quebra um mito sobre o autismo, que o autista não tem empatia, né? E isso não é verdade. E aí os conceitos eles vão ser separados entre empatia afetiva e empatia cognitiva. E muitas vezes o autista ele tem uma empatia afetiva extremamente intensa. Ele sente com muita intensidade. Se ele vê um filme, um cachorro sofrendo. Isso né, é o meu caso, né, gente? Eu sofro absurdamente. Então, o autismo, o que acontece é que depois eu talvez não consiga separar o que é minha dor do outro. E eu vou sofrer demais com aquilo. Tem níveis de dificuldades dessa empatia cognitiva, que é a capacidade de inferir o comportamento do outro. E o que vem sendo estudado é que nem sempre essa dificuldade de inferir o comportamento do outro não é por um déficit de processamento de informação cognitiva. Não é porque eu não entendo o que o outro está fazendo, mas é porque muitas vezes eu não tenho o olhar e interesse no externo e por isso eu não capto as pequenas informações, mas não porque eu não tenho a capacidade de inferir. Né? Então, assim, tudo está sendo muito renovado, os conceitos muito atualizados. Por que isso acontece hoje em dia? Porque muitos adultos, pesquisadores, vêm se descobrindo autistas. E o autismo começou a ser estudado de dentro para fora. Agora não são mais pessoas não autistas pesquisando o fenômeno autista e falando que é isso. Agora são pesquisadores autistas com as suas vivências em nível diverso, falando, o autismo não é isso que você está falando. Não é assim que a gente vive. E a gente vai mostrar. Eu fico arrepiada de falar isso. Gente, porque assim, o que vem acontecendo? Um fenômeno muito interessante. O que esses pesquisadores vêm estudando? As potencialidades do autismo. É fantástico. Porque aí, se eu estudo potencialidade, eu paro de ver só o transtorno e começo a validar essas capacidades que são incríveis. Porque no adulto autista, o autismo é o que menos atrapalha esse adulto. O que mais traz perda de qualidade de vida para o adulto autista é sentimento de
inadequação, autoestima e autoconfiança fragilizada. Porque se ele chegou na vida adulta despercebido, passou despercebido ali, ele já criou estratégia para tudo na vida dele. Mas num peso muito grande, com uma saúde mental muitas vezes sofrida, né? Bom, então a gente vai rever alguns conceitos e ver uns conceitos novos. Vamos falar como esse autismo se manifesta no adulto, para que os profissionais estejam sensibilizados para perceber, porque não vai ser igual a gente encontra nas crianças, gente. Não vai ser, já é um cérebro amadurecido, ele já criou estratégia para tudo, então ele camufla muita coisa. Mas o sofrimento subjetivo, ou como aquela pessoa raciocina e se coloca no mundo, é diferente. A gente vai ver o fenótipo do autismo feminino, porque é o mesmo autismo, mas a forma como ele se manifesta nas mulheres é qualitativamente diferente. Então eu preciso ter essa sensibilidade de identificar características autísticas. Hoje a gente sempre fala, a gente vinha falando, né, daquela porcentagem de meninos em relação a meninas. Hoje a gente já sabe que isso também não procede, porque nas mulheres a gente tem um processo de subdiagnóstico, diagnósticos equivocados. A mulher recebe diagnóstico de tudo. De borderline, de bipolaridade, transtorno de ansiedade, até esquizofrenia. Porque um adulto autista, num momento de alta sobrecarga sensorial e emocional, pode sim apresentar sintomas do estilo psicótico, como alucinação ou um delírio, um pseudodelírio. Tá? E muitos desses adultos estão sendo medicados por uma coisa que, na verdade, não é medicável. Tá? E que esses adultos que não sabem que são autistas estão sendo medicados por depressão, ansiedade, que muitas vezes essa depressão não é uma depressão. São as questões orgânicas afetando, são as desnutrições, são as inflamações alimentares, e essa pessoa está se arrastando na vida, sem energia, sem nutriente, toda inflamada, sem saber. E vamos pensar aqui que um processo de uma anemia vai parecer muito uma depressão. A pessoa se arrasta, não tem força, não tem capacidade de concentração, tem muita coisa para fazer na vida, não consegue fazer porque não tem energia, ela vai sentir ansiedade e aí ela vai começar a sentir que ela é incapaz, incompetente, vai começar a perder o sentido da vida, ela pode ir para uma depressão sim. Mas como é que fala? O que era base não era depressão. Né? Gabi, deixa eu te interromper só um pouquinho Pode aqui. falar. Eu sei que você Interrompe, senão eu pego, você sabe, né? Eu pego o bonde aqui e vou. Não, mas tá certo, tem que falar mesmo. E a Gabriela trouxe para a gente uma questão importante e me lembrou um módulo da pós. Ela falou: é muito importante ouvir os autistas, né? Que agora essa questão vem de dentro para fora, esse aspecto do tratamento, esse olhar Sim. de dentro para fora ouvindo os autistas. E principalmente quando você me disse aqui que isso surgiu através desse número grande de autistas que eram pesquisadores, cientistas. Sim. Isso é incrível, né? Isso é maravilhoso. Uhum. E é muito importante, por quê? Porque nós vamos ter um módulo nessa live que é uma oficina com autistas adultos. Então, esse módulo, ele vai ser enriquecedor, porque esses autistas são profissionais, são cientistas e estão estudando sobre o autismo e trabalhando com o autismo. Então, eles vão falar de crise, de inflexibilidade, de importância de rotina, de acessibilidade, de inclusão. Então, vai ser uma questão vai ser um módulo muito importante, porque nós vamos aprender nesse módulo com eles.
como que nós vamos, como que acontece uma crise? O que fazer no momento de crise? O que é como eles funcionam? Como que é a questão funcional deles? A questão da função executiva, a questão da importância da rotina, da previsibilidade. Então, isso tudo nós vamos ter essa oportunidade na pós de ouvir. Esse módulo vai ser também muito interessante, Gabi. Sim, Eu só queria sim. fazer essa observação, Uhum, pegando o gancho do que você comentou como sim. mais importante hoje. E sabe, Gabriela, porque eu acho importante também, eu tenho uma história aqui para contar rapidinho para os psicólogos que estão na live. Eu tive uma amiga que ligou para uma psicóloga que cuida de autista adulto. E essa amiga, ela se acha autista e tem muitas características. Falou, se eu posso participar do seu grupo de estudo? Essa psicóloga falou, não, é só para autistas. E ela vem convivendo com essa pessoa há muito tempo. Aí minha amiga falou, bom, a gente precisa de capacitação nessa área. Porque a psicóloga que convivia com ela não entendeu que ela era autista. Então, isso tem acontecido muito. Você está encontrando milhares de pessoas autistas por aí e a gente não dá a devida credibilidade Sim. porque não sabe Uhum. diagnosticar, não sabe detectar o autismo. Isso está acontecendo muito na questão do mercado de trabalho. E vem a Lívia Reck falando disso também, sobre essa Uhum. questão da inclusão profissional do mercado de trabalho. Uhum. Os profissionais, os autistas não estão conseguindo permanecer no mercado de trabalho Isso, sim, porque muita sim. gente não sabe o que é o autismo. Uhum. Vamos É, lá, Gabi. e essa questão que você está falando, né, da vida profissional, é assim, como geralmente um adulto autista chega buscando o diagnóstico, né? Muitas vezes a porta de entrada é porque algum filho recebeu o diagnóstico e a partir daquilo a pessoa falou, ah, mas se ele é autista, então também sou, porque a minha infância eu era igual a ele. Ou, né, a família falar, mas você era igual a fulaninha, você é igual a sua mãe e tal. Então, essa é uma porta de entrada. E outra forma é nessa autoidentificação, nesse processo onde, às vezes, há um rompimento de uma relação, termina um casamento, e aí a pessoa, para tentar entender aquilo, começa a buscar e ela vai se auto-identificando com a questão, buscando, né, pesquisando na internet. Ou então a questão profissional, né? Uma pessoa, ela já está numa. Conseguiu, né? Sucesso profissional, já conseguiu ali, às vezes, um concurso numa empresa, enfim, mas ela não consegue manter, ela não consegue ficar. Então, geralmente, a pessoa, nesses processos de rompimento, de mudanças drásticas, ela vai atrás para entender, poxa, por que, que eu sou assim? Né? Então, é importantíssima essa questão. E aí, a gente vai ver, então, como é feito esse psicodiagnóstico, né, pela psicologia. Oi, Tudo bom? tudo Doutora bom? Karina Roigado, Desculpa aí. que é a coordenadora da pós-graduação, junto com o Danilo, junto comigo. Nós estamos aí nessa organização. Doutora Karina entrou agora. A Gabi está terminando, Karina, a exposição dela, e aí a gente já te ouve. E uma coisa importantíssima é pensar no pós-diagnóstico. Se eu dou o diagnóstico para um adulto, e aí, o que, que eu faço com isso depois? Engaveto? Para onde eu vou encaminhar esse paciente? E se eu encaminho para um psicólogo que não tem o conhecimento, uma psicoterapia clássica verbal, gente, desculpa, mas assim, ó, não vai ajudar muita coisa. Porque quando a gente pensa em autismo, a gente está falando de corpo, de sensorialidade, de estilo de comunicação diferente, e que às vezes um psicólogo desatento para isso ele não vai conseguir. Porque a demanda de um autista, vamos dizer assim, que o autista ele nem sabe que ele é autista ainda, e ele está num processo terapêutico, essa comunicação já vai ser diferente, isso já tem sutilezas ali que o profissional já vai estranhar, porque a demanda que ele traz é diferente da demanda de um não autista. Né? Então, isso vai ser a gente vai fechar com essa discussão pós-diagnóstico. E aí? Vou para onde agora? Faço o quê? Né? Então, essa é uma da disciplina, né? E o outro módulo que eu vou dar vai ser sobre manejos clínicos na ansiedade, depressão e trauma. Né?
Eu falo que em questão de diagnóstico, um diagnóstico diferencial importantíssimo no autismo é trauma. Porque quanto mais cedo houve o trauma, né, a gente chama de transtorno do trauma do desenvolvimento, mais essas características se parecem com autismo. Porque dependendo do trauma e da idade que ele aconteceu, ele vai causar prejuízos no desenvolvimento em questão de processamento sensorial, dificuldade de socialização, e aí, comportamentalmente, olhando a fachada, parece a mesma coisa. Mas quando eu vou ver a base do que está por trás, não é a mesma coisa. Então, trauma e autismo tem que fazer um diagnóstico diferencial, mas é muito comum autistas terem sobrepostos também o trauma. Então, a gente vai encontrar muito isso. E no manejo clínico com o autista, a questão do trauma precisa ser verificada. E um dos maiores traumas é o bullying, né? Muito assédio sexual, assédio moral, negligência, enfim. Então, isso quando a gente pensa em saúde, em manejo clínico no autista adulto, a gente tem que pensar nessa questão de trauma. Trauma é uma das minhas abordagens, né? Uma das áreas que eu mais estudo hoje, além do autismo, é o trauma. Então, no manejo clínico de ansiedade, depressão e trauma, a gente vai ver esse conceito de saúde mental no autismo. A gente vai ver as considerações sobre as manifestações de ansiedade. O que o DSM-5 traz, que é ansiedade, depressão e trauma, para a gente ver onde isso casa, o que parece com autismo, o que é diferente e como isso vai se manifestar no autista. Muitas vezes ansiedade e depressão são grandes comorbidades no autismo, assim como déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai falar sobre as particularidades da ansiedade e da depressão no autismo e esse trauma também. Muitos autistas adultos começam tratamento com psiquiatras com essa hipótese diagnóstica de ansiedade, mas que muitas vezes o que ele está tendo a base não era ansiedade, eram questões sensoriais. E a questão sensorial, as crises sensoriais, elas geram ativação fisiológica muito parecida com ansiedade. E a pessoa não sabe o que é aquele fenômeno no próprio corpo, eu não conheço o meu corpo e estou sentindo essa ativação, esse aumento de estresse, frequência cardíaca, respiração difícil, estou ansiosa. Lá vai um ansiolítico em cima aí, e que na verdade quando você começa a trabalhar a questão sensorial, vai se retirando o medicamento. A gente vai falar de abordagens que hoje em dia não são estudadas, abordagens psicológicas, que hoje em dia não são faladas, não são estudadas no autismo. Mas como eu vinha de uma área que não era de autismo, o autismo na minha vida ele é recente, né? De 2 anos para cá. Então tem algumas abordagens da psicologia que são de trabalho com traumas, que é extremamente eficiente com o autista. Porque ela não é verbal, ela é corporal, ela é processamento de emoções a partir do corpóreo, né? E aí a gente tem o EMDR, a gente tem o Brain Spotting, a gente tem o EFT, a gente tem a experiência somática, tem a teoria polivagal. São coisas que uma parte da psicologia estuda, são técnicas e abordagens que vêm crescendo muito, porque traz um resultado muito rápido e que ainda não se olhou para essas abordagens para o autista. E aí falo como pessoa aqui, profissional, que são técnicas que trazem benefícios fantásticos. Que mais? Principalmente nessa condução da ansiedade, depressão e do trauma. Porque tanto o MDR, o Brain Spotting, experiência somática, são abordagens que trabalham com trauma. E também vamos falar sobre abordagens mais sofisticadas da neurociência, que também são abordagens que eu trabalho,
Das abordagens neurofisiológicas, a gente tem o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, que a gente mede o tônus vagal, quanto de energia real tem nesse organismo e a capacidade de autorregulação através de batimento cardíaco e respiração. Então, é a variabilidade da frequência cardíaca. E a gente pode melhorar esse tônus vagal, a gente pode melhorar a capacidade desse organismo reagir de forma mais eficiente nessa autorregulação, que é importantíssimo para a questão do estresse, das questões sensoriais. A gente vai falar sobre o neurofeedback, que é uma das técnicas que eu também trabalho, que é uma técnica, que é uma abordagem para trabalhar, que a gente chama de trato fino, né? Depois que já trabalhou muitas coisinhas, trabalhou a questão nutricional, as inflamatórias, trabalhou os traumas, o neurofeedback também ajuda muito a trabalhar nos traumas. Então, o neurofeedback é um treinamento de frequências cerebrais, né? Aí imagina uma criança que não recebeu o diagnóstico, ela cresceu uma vida inteira tendo que lidar dentro dela, sozinha, sem entender nada daquilo, com reações de hipersensibilidade ao mundo. Então, esse cérebro, ele foi forjado desde as primeiras estruturas, das primeiras sinapses, com impacto de reatividade. É um cérebro hipervigilante. E, e o cérebro é uma máquina de criar hábitos, todo mundo. E o neurofeedback é um treinamento de autorregulação que ajuda a modular essas frequências e ensinar uma frequência diferente para esse cérebro, sair daquele perfil de hipervigilância e aprender a modular para uma organização melhor. E é isso que a gente vai trabalhar nesse módulo de manejos clínicos. Gabriela, é ótimo, essa parte do trauma é muito importante. A gente vê que a maioria dos autistas, eu acho que até os que estão na live, comentam sobre essa questão do trauma, né? Eles colocam isso como uma questão que gera muitas crises. O trauma, ele é um potencializador de crises, né? Sim, Ele gera muitas exatamente. crises. E se a pessoa não reconhece que aquilo ali é um trauma, É, e ele fica convivendo com aquilo ali, ele vai ficar constantemente tendo crises. Então, sim. acho que é muito importante esse autorreconhecimento de si mesmo, do autista se autorreconhecer, para que ele conheça também uma forma de se autorregular. Então, Dele isso separar, Larissa, de separar o que é do autismo do que é traumas e problemas psicológicos. É possível separar. No decorrer do atendimento, a gente vai percebendo. Uhum. Doutora Karina entrou aí, ela caiu, ela saiu da live, ela está tentando solicitar aqui, mas sumiu para mim o local de adicionar. Ela está tentando solicitar a volta dela para a live. Mas é isso, Gabi. Então a gente traz para pós-graduação um início com o módulo que o doutor Abraham vai falar, sobre o autismo como um todo, né? O módulo dele são 2 módulos, então são 4, na verdade, 4 aulas, que ele vai falar do autismo como um todo, vai entrar nessa parte de comorbidades também. E a gente pretende, na pós, fazer uma passagem da infância, para que as pessoas entendam o que acontece na infância, como é essa mudança para a adolescência e como é essa mudança para a fase adulta. Então, as pessoas precisam entender cada etapa, cada passagem, para poder entender o que vai acontecer com aquele indivíduo ali em cada fase, em cada momento. E isso vai ser muito importante, muito importante. Sim, sim. Uhum. Então, as inscrições estão abertas. Doutora Deixa eu Karina. só responder a pergunta aqui da Pode sim. Gisele Eu estou Magnoli, tentando voltar a doutora Karina que aqui. ela perguntou, né, se o diagnóstico tardio, se a lei 12.764 sobre autismo deveria ser alterada para encaixar esse novo público no espectro ou não há necessidade. Não, não há necessidade. Você recebendo o diagnóstico, né, você é autista. E aí você vai atrás dos seus direitos de adequações. Se você já é funcionário público, então vai fazer lá seus requerimentos de
PCD, né, de pessoa com deficiência. Eu tenho vários pacientes que estão tentando adequações, algumas histórias de sucesso muito interessantes desses pacientes. A doutora Karina está dizendo aqui que agora ela acha que vai conseguir entrar. Vamos ver se ela consegue enviar para mim a solicitação dela. Olha, algumas pessoinhas queridas aqui. A Ellen. Uhum. Então, a doutora Underline Estranha, ela está perguntando, na Isso. instituição privada também, eu não sei qual que é a pergunta dela. É a Ellen. O que você quis falar, Ellen? A Para ser Gabi, autista, é necessário dificuldade na comunicação? Só hipersensibilidade e gostar de rotina não seria? Ótima pergunta. Então, uma coisa do diagnóstico tardio é o fenótipo ampliado do autismo, né? Tem pessoas que têm características autísticas, mas que não fecham critério. E quando a gente não fala não fecha critério, é porque o que está por trás daquela característica, por exemplo, é, não gostar de mudança de rotina, ou ter uma fala mais pragmática, a gente chama de FA, né? Um fenótipo ampliado do autismo. É muito comum famílias, irmãos de autistas serem FA, pais serem FA, mas para ser autista é necessário dificuldade na comunicação, sendo que essa dificuldade de comunicação não é necessariamente na dificuldade de expressão. O que a gente chama de comunicação, dificuldade de comunicação é algo muito complexo, que vai desde motivação para se comunicar, de querer se compartilhar com o outro, ter consciência de questões das sutilezas da comunicação, que mais? Consciência, comunicação, motivação. Tem vários aspectos que a gente avalia para se falar em dificuldade de comunicação. Não é só uma timidez, né? O autismo está longe de ser só uma timidez. Então, precisa ter todo um pacotinho e essas dificuldades gerarem prejuízos importantes, né? Inclusive, tem diagnóstico diferencial também, que é só a dificuldade, é um transtorno de linguagem, comunicação, né? Esqueci agora a expressão correta lá do DSM-5, enfim. Mas o diagnóstico diferenciado, gente, assim, e diagnóstico não se faz numa sessão, pelo amor de Deus. Quando eu escuto as pessoas falando, eu fui no psiquiatra e ele não fechou meu diagnóstico. Cara, a pessoa precisa te conhecer, né? E muitas vezes o psiquiatra vai te ver uma vez, numa sessão de meia hora, uma hora. O psicólogo, o neuropsicólogo, ele vai te ver numa investigação de 10 sessões, de 15 sessões, de 20 sessões, para tentar pegar sutilezas. Principalmente, quanto mais alto o nível cognitivo, mais difícil a gente fazer o diagnóstico diferencial. a doutora Karina está aqui dizendo, ela está participando da live pelos comentários, porque ela não está conseguindo voltar. E ela disse que tem profissionais que fazem uma sessão, né? É muito curto para dar o diagnóstico. Sim. Eu queria falar só um pouquinho, Gabriela, nessa sequência de ideias que você está colocando aí, quero colocar para as pessoas também que a gente foi seguindo um padrão de fases e de hipóteses que poderiam acontecer com o autista. Então, a gente tem o caso da depressão, que é um fator comum, né? E nós temos também a hipótese do suicídio. Então, a gente traz a doutora Luciana Xavier, da Neuropsicolux, que vai tratar dessa questão. Ela acabou de escrever um livro do suicídio. Então, ela traz essa questão do suicídio. Então, a gente vai ter um módulo falando de depressão e suicídio, que eu acho que é muito válido também, porque, infelizmente, nós temos muitos casos no autismo. O risco de suicídio no autismo é 10 vezes maior do que na população comum, né? Porque o sentimento de inadequação e principalmente de falta de autoconfiança é importantíssimo, assim, é muito sofrimento, né? Então, isso faz muita diferença.
Outra questão, falando de autorregulação, dessas questões do desenvolvimento, de equilíbrio, a gente vai ter a Pamela Espanholeto da Motricitar, que ela vai trazer a parte de neuromovimento para a pós. Uhum. A importância do movimento para o autista. A gente Sim. vê tantos autistas adultos, eu tenho observado nas lives falando, nossa, olha, tá em crise, atividade física. Tá É. inflexível, atividade física, Uhum. a importância da atividade física para o trabalho da lateralidade. Então, Uhum. a Pamela vai trazer essa questão do neuromovimento para pós. Uhum. Aproveitando a pergunta Qual que é o livro, o nome do livro que você mencionou? O André está perguntando qual livro. Suicídio, da doutora Luciana Xavier, da Neuropsicolux. Ah, Ela da chama Luciana, tá, da Luciana Xavier, Neuropsicolux. da Uhum, Neuropsicolux, chama Suicídio, ela uhum, acabou de lançar. uhum. É, E só só um fazer pouquinho. um comentário também em relação à questão de um diagnóstico diferencial aí, quando você fala, né, em suicídio, em depressão, de às vezes acender a luzinha vermelha para o autismo, é a mesma coisa para transtorno alimentar. No Reino Unido já é primeira linha. Foi diagnosticado com transtorno alimentar, acende a luzinha vermelha para autismo. Então tem estudos bem interessantes sobre isso. Outra questão que eu acho muito importante a gente falar sobre a seletividade alimentar, porque muitas pessoas pensam assim, olha, só criança tem seletividade alimentar, né? Tem muitas mães que falam assim, quando meu filho crescer, ele não vai ter Não. mais isso. E eu vejo que a seletividade alimentar ela é muito presente quando a gente assiste às lives dos adultos. Nos adultos, não sei se a Maria Júlia está aí na live ainda, mas a gente vê que hoje o tratamento da Maria Júlia, que é uma autista adulto, é o tema da doutora Karina Roigato. Hoje, o tratamento da Maria Júlia, que é uma autista adulta, ele está dentro da questão alimentar, das Uhum, dietas. Né? E uhum, ela tem evoluído muito com a uhum. dieta. Então, essa questão da É. seletividade alimentar também a gente tem aquela questão do autista que não sente o quente, o frio, que se Uhum. queima, que não E assim, a gente tem que ajuda. pensar que no adulto, gente, as coisas vão se manifestar de uma forma diferente da criança. Se a criança, ela naturalmente a criança já tem um paladar empobrecido, né? Mas à medida que a pessoa cresce, a vida, muita coisa muda. Esse paladar ele pode ficar sofisticado. E aí essa seleção, aí quem é da nutrição fala aí, né? Mas aí vendo da minha vivência e do que eu acompanho assim, né? Quando eu fui descobrir o que era, então, na minha vida, essa seletividade alimentar, e que ela vai para uma coisa muito assim, de preferência, né? Vou comer as texturas que eu gosto, comportamental também. Eu como aquilo que é mais fácil de preparar por funções executivas. Então, eu seleciono uma comida que é mais fácil. Então, no autismo, cara, adulto, isso vai ser tão camuflado de tantas formas, né? Então, eu acho esse tema, essa descamuflação aí, curiosa. Isso. E nós fizemos aí, doutora André, a Jéssica, daqui a pouco a gente fala com ela. Nós fizemos aí uma seleção de fases os módulos foram estudados de acordo com a fase que o autista passaria e com as maiores demandas e o que hoje nós precisamos de mais urgente para entender essa questão do autismo na adolescência e na vida adulta. Então, Uhum. as pessoas que tiverem interesse na pós-graduação, elas devem entrar no site do Instituto Suassuna ou entrar em contato com o Felipe, do Instituto Suassuna. Ele estará fazendo para vocês a inscrição. As nossas aulas começam agora no final de abril e nós gostaríamos que vocês compartilhassem essa informação, compartilhassem essa iniciativa que nós tivemos, porque Uhum. isso só vem a contribuir para a sociedade como um todo.
Quando conhecerem mais sobre diagnóstico, sobre o autismo como um todo, na infância, na adolescência, na vida toda, nós teremos a oportunidade das pessoas com autismo, das pessoas no espectro, viverem muito melhor, serem Sim, muito mais sim. acolhidas. Então, é uma Uhum, questão de ordem pública trazer uhum. conhecimento. Então, eu peço para vocês compartilharem essa ideia. Inclusive, eu estava vendo sobre a importância da gente colocar essas matérias, né, do poder público, colocar essas matérias Sim. sobre o autismo nas grades de Uhum, todos os cursos, uhum. seja como disciplina obrigatória, seja como disciplina optativa. E já está Uhum. vindo um projeto de lei aí que vai enquadrar, que vai colocar, que vai aderir a questão do autismo nas grades dos cursos superiores. A gente precisa, então, capacitar pessoas. A gente está aqui para isso. Nossa Uhum, função é essa: uhum. capacitar pessoas para trazer qualidade de vida para os autistas. E quando eu Uhum. digo, falando do autismo, eu falo, isso é aberto, deveria ser aberto para um público muito amplo, né? Quando eu fui fazer o Sim. PPC, a gente teve quando nós elaboramos lá o PPC, todo mundo teve esse cuidado, mas que público-alvo vai ser esse, né? É. Mas, na É. verdade, esse público tem que ser amplo, por quê? Porque a gente precisa de capacidade sobre esse assunto dentro, por exemplo, da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar. A gente precisa com os médicos, que os médicos ouçam falar de Principalmente. autismo. A gente precisa Sim. que os psicólogos, que os professores, educadores físicos. Então, o autismo, Uhum. ele tá aí na sociedade. É. Todos precisam conhecer. Eu queria responder a Jéssica. Ah, sim. Jéssica, que acontece? Hoje em dia eu fico pensando quantos pacientes passaram por mim e eu não vi o autismo deles, sabe? E, assim, pacientes que eu lembro desde que eu saí da faculdade. Eu já estou aí com meus 16 anos de caminhada. E aqueles pacientes que eu sentia que eu não conseguia ajudar com uma terapia clássica, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, hoje para mim é tão óbvio, né? E tudo isso também ainda é muito novo. Os artigos voltados para as pesquisas do autista adulto, eles começaram a crescer a partir de 2014, começou a aparecer um pouco mais, 2016, se você jogar no Google Scholar, né, no Google acadêmico, em inglês, autista adulto, autismo em adultos, você vai ver que de 2016 para cá houve um boom de artigos científicos. Então, tudo é muito recente e isso tudo esse conhecimento todo vai demorar a chegar para muitos profissionais. A gente sabe que no Brasil a gente carece de uma educação de qualidade. A maior parte dos estudos são em línguas estrangeiras, nem todo mundo tem esse conhecimento. E o diagnóstico em autismo ele precisa ser um diagnóstico, como posso dizer, como que fala, Larissa? Com vários profissionais? Multidisciplinar. Né? Então, É, assim, isso. multidisciplinar. É multidisciplinar. Então, às vezes você vai no psiquiatra que ele não está sensibilizado para aquilo, ele não viu, mas você tem um psiquiatra mais especializado nisso, ele viu. E você vai no psicólogo, não. Então, assim, os profissionais estão aprendendo. Isso tudo na minha vida é de 2018 para cá. É tudo muito recente. E eu fui aprendendo com meus pacientes. Tem pacientes antigos meus aqui na live, eu aprendi com eles. Eu fui estudando, fui aprendendo para mim, fui aprendendo para eles. E assim, eu acho que a importância dessa pós é sensibilizar o máximo de profissionais. E que os termos, as teorias, os conceitos que se entendia o autismo mudaram. Mudaram. Só que esses conceitos e essas atualizações não estão facilmente disponíveis, né? Então, se eu não recebi o diagnóstico com um e fui com outro e recebi, né? Então, isso é bacana. E eu falo para as pessoas, que bacana. Então, pega seu laudo e leva para aquele outro profissional. Porque você vai estar ajudando ele no processo de formação continuada,
né? Era isso. Eu fico pensando nos meus pacientes que passaram despercebidos. Oh, meu Deus. Eu tenho vontade de ligar e falar, deixa eu te contar. Falar, não, vou estragar a vida da pessoa, deixa eu ficar quieta. Ou não, né? Dizem que o Ou não, diagnóstico pois é não, mas eu não posso ir atrás da criatura, né? Se eu tiver um câncer terminar um dia e isso bater na minha consciência, eu vou atrás deles, mas até então não. E eu, só para falar, Jéssica, a questão também é a seguinte: a gente tem esse problema também no autismo infantil. Hoje eu tenho um grupo muito grande de mães, a gente convive sempre juntas. Eu estou em terapias, meu filho já passou por todas as terapias, aba, não aba, por vários profissionais. Ele foi. Ele passou pelos melhores especialistas que existe. E eu posso te dizer que os amigos do meu filho também. A gente tem casos de amigos que têm crianças que até hoje o diagnóstico não é preciso. Então, existe essa possibilidade. A mãe já passou por 500 médicos e até hoje não conseguiram um diagnóstico para essa criança. O que é importante, o que eu vejo, que talvez a importância que se tem e que essa pós vai trazer, não é só a questão do papel em si do diagnóstico, mas a gente tratar, a gente não, né? Vocês fazerem um tratamento Da daquilo característica, né? Não o diagnóstico, ver além do diagnóstico. Não é, Gabi? Eu tô É. certa. Sim, sim, mas assim, isso é curioso porque no Brasil tem essa cultura. Nos Estados Unidos é assim, se o profissional suspeitou de autismo e não verbalizou, esse profissional ele pode ser processado. Se um dia... porque, assim, no Brasil eu vejo que os profissionais sim têm medo de se posicionar. Não, na dúvida, né? Não é. Não, olha, o seu filho tem características que fazem pensar no autismo. Você não está fechando diagnóstico, mas você tem que informar o que você está vendo. Aí E vai começar a demorar, tratar. mas imediatamente, quanto antes começar as identificações. Agora, pelo amor de Deus, profissional, não desqualifica uma mãezinha que está vendo alguma coisa de errado. Mãe sente, mãe sabe, eu fico arrepiada. É muito danoso desvalidar a vivência diária daquela mãe que ela está percebendo. Da mesma forma, profissional, não desvalide a autoidentificação de um jovem, de um adulto que está dizendo: eu me identifico com características autísticas. É muito danoso você desvalidar, não, mas você não é autista. Fique, no mínimo, curioso para saber por que aquela pessoa está se identificando, não é à toa. Porque a pessoa sabe o que ela sente. É dela, né? O profissional não pode partir que ele saiba mais sobre isso do que a própria pessoa, né? Você me lembrou, Gabi, quando eu levei meu filho pequenininho para o diagnóstico, para fazer o exame, quando eu comecei a perceber as características do autismo, o profissional disse para mim, eu lembro direitinho, foi o doutor Estevão. Ele disse para mim, um psiquiatra, que era psiquiatra da AMA em São Paulo, ele disse para mim o seguinte, ele falou: Larissa, olha aqui nos meus olhos. Impossível eu te dizer agora se seu filho é ou não é autista. Mas uma coisa eu te digo do fundo do meu coração: mãe nunca erra. Então, essa frase ficou na minha Fico cabeça. arrepiada, é E isso. outra frase que não saiu da minha cabeça foi com a doutora Maria das Graças Brasil, aqui em Goiânia. Quando eu também levei o Augusto, eu levei nos 500, quando ele tinha 1 ano e 7 meses. Uhum. E aí a doutora Maria da Graça Brasil olhou para mim e falou assim: olha, Larissa, tem muitas características sim. Provavelmente ele é autista, sim. E eu falei: doutora Maria das Graças, tem uma possibilidade de não ser? Ela falou: tem. Nessa fase, ele está ali na linha. Então há a possibilidade, sim, de não ser. Mas eu digo uma coisa: se for, eu vou te dizer, mãe faz milagre. Eu já vi mães fazer milagres e trazer muito desenvolvimento. Porque a mãe corre atrás de terapias, a mãe corre atrás do desenvolvimento, a mãe estimula em casa, a mãe vai atrás de capacitação. Então, essas duas frases, acho que ela simboliza muito essa grandeza do espectro. A mãe não faz milagre, e a mãe faz milagre, e a mãe não erre, a mãe não erra.
né? O Eu sentimento da mãe aprendi é isso com maternal. uma amiga minha, né? Quando eu estava na Marinha, eu participava da equipe de avaliação de crianças com necessidades especiais, ainda chamava isso, e tinha uma fono que desde bebezinho ela desconfiou da filha dela. Então, antes de 1 ano, ela já começou a procurar diagnóstico. E ela falava, eu sabia, Gabi, eu sabia. Ela só conseguiu o diagnóstico já com 3 anos. E o quanto ela foi escrachada, o quanto aquilo foi difícil, ser chamada de louca, nananã. E ela era uma profissional de saúde. Aquilo desvalida de um jeito. E aí, durante as nossas avaliações em conjunto, em equipe, eu fui aprendendo isso com ela, quando a gente estava fazendo a entrevista com a mãe, eu fico arrepiada, que era muito emocionante. Era da vivência dela, né? E ela falava assim, mãezinha, fala pra mim, o que que você acha? Você acha que seu filho tem alguma coisa? Era essa. Aí a mãe falava, acho. Então nós vamos investigar. Cara, não fecha, você pode não saber, olha, não sei, não é minha área, vamos investigar, sabe? Mas não desvalide, né? Mas a gente precisa encerrar. Assim, disponibilidade, Gabi, por estar aqui conosco, agradecer a todos que participaram dessa live, pedir para que vocês compartilhem com as pessoas essa pós-graduação, pedir para que vocês informem as pessoas a respeito da possibilidade também de estar fazendo aí só um módulo ou outro, e a, e a data do nosso início, que é agora no final de abril. Tem tudo explicado lá no site. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Felipe, com o Danilo, e nós contamos com vocês para que esse projeto seja um sucesso. Obrigada. Obrigada, gente. Beijos.